Olá, tudo bem? Opa, tranquilo? Lembra de mim ainda? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para falar de NFL. É isso, eu sei que eu estou em débito com vocês, aparecendo muito pouco aqui, mas está rolando Copa do Mundo e até os norte-americanos estão muito mais focados na Copa, mesmo depois da eliminação, do que olhando o futebol americano. A galera tá viajando, gente, tá calminho, mas eu coloquei um post para vocês mandarem perguntas e a gente vai responder perguntas. Vamos passar ainda pelas algumas notícias que estão rolando, então eu peço o seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Você é um grande financiador aqui, o mecenas do Toque Passa, porque a gente precisa contar com a ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho. Então vamos nessa, sem perder mais tempo. Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral lá pro Gol, né? Você que gosta do futebol da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o link pro canal do YouTube. Estou lá há 30 dias já falando de Copa do Mundo, tem o diário. Então todas as manhãs, tá entrando aí agora cedinho, entrou junto com esse vídeo um pouquinho antes, porque eu não sei que horas que entrou o diário, mas a gente está trazendo as informações da Copa, falando dos jogos, falando o que vai acontecer. Então dá aquela moral também lá no meu trabalho civil, falando do futebol da bola redonda, e dá uma moral também lá no Instagram. Pô, tem mais de 24 mil seguidores aqui no Toque Passa, dá uma moral também lá no Instagram. Por enquanto tá focando mais em Copa do Mundo, a gente vai ter conteúdo também de NFL, vai ter conteúdo no perfil do Toque Passa, então dá aquela moral também, porque as redes sociais são muito importantes, né, para atrairmos patrocinadores. Não temos patrocinadores, porque não fazemos propagandas de bet, esse é o detalhe. Vamos lá, vou colocar o noticiário aqui, porque tá fraquinho de notícia, né? Eu espero que muito em breve a gente tenha mais o que falar, vou colocar aqui. Por exemplo, porque tá se aproximando a data da galera se apresentar. Final da Copa do Mundo é no próximo domingo, né, dia 19, e aí dia 22 os calouros do Arizona Cardinals, do Carolina Panthers vão começar a se apresentar. Dia 28 só que todos os times estarão em campo, mas tem aqui as datas, né? Então os Cardinals têm aqui os calouros e os veteranos já no dia 22, aí os Falcons os calouros dia 24. Eu vou colocar essa tabela aqui embaixo na descrição também, vocês dão uma olhadinha lá para ver quando os seus times vão se apresentar para começar, mas tem aqui calouro apresentando dia 21, então, né, começa a dar uma agitada mais no noticiário, a gente vai ter os training camps, os treinos em conjunto, que vai sair briga, sabe como é que funciona, mas um noticiário também ruim, inclusive tem sido um problemaço, peraí, deixa eu voltar só para mim, porque, cara, tem muito jornalista que da NFL, né, cara que só fala de esportes americanos, que se aventurou a falar de futebol recentemente, lá nos Estados Unidos, né? E, cara, como é lamentável, porque assim, os caras não fazem ideia do que estão falando, né? Eles estão fazendo um esporte que eles nunca assistiram na vida, viu? Colin Cowherd, por exemplo, falando que era justo tirar a suspensão lá do Balogun, que tinha sido expulso, anular o cartão vermelho, falando assim, mas no futebol não é assim. Bom, deveria ser, porque aqui a gente faz a justiça e era justo. É mesmo? Vocês fazem a justiça? É mesmo? Então vocês voltaram àquela final da NFC lá entre Rams e Saints, porque teve um pass interference que não foi marcado. Pô, peraí, né, filhão? Não vai usar essa história, não. Quanto jogador foi suspenso, tirado ali? Quanto erro? Papinho, né? Não sabe qual que é o esporte, não entende. Tudo bem, não tem problema. Pode falar, não sei, ultrapassa. Não precisa dar um hot take sobre cada assunto que você não conhece. Eu, por exemplo, não vou ficar falando aqui de NBA, porque não é a minha especialidade, eu não estudei para isso, não conheço a fundo. Eu gosto, assisto alguns jogos, mas, né, acho que eu me perdi já até muito na NBA, porque mais difícil de acompanhar, até pelo horário. A NFL é a minha paixão, então eu acompanho faz 30 anos. Isso aí, 97, vai fazer 30 anos que eu vejo, que eu leio alguma coisa de NFL. Tô velho sim, tá? Então, mas aí a competição, o que eles tinham para falar se não fosse falar de Copa do Mundo? Falar sobre o casamento da Taylor Swift e do Travis Kelce? Casaram lá no Madison Square Garden. Não entendi, achei brega. Tá? Parece que rolou um casamento lá, mas o Madison Square Garden? Não entendi, né? 1.000 convidados no Madison Square Garden parece uma festa vazia, né?
Não gostei muito dessa escolha, não. Achei brega, tá? Tivemos aqui os Bears, o Caleb Williams, dando uma camisa autografada para o Papa Leão XIV. Legal. O Papa nasceu lá em Chicago, então torce pelos Bears, acredito, né? E mandou lá a camisa. Então, pô, tá legal. Esse é o noticiário, né? Tem aqui, ó, o Papa com a camisa. Essa notícia me pegou... Para mim é uma grande não notícia, né? Que o Terrion Arnold, que tá enfrentando aí acusações que podem colocar ele em prisão perpétua, ele passou pela waivers sem ninguém pegar. Claro, o Detroit Lions dispensou o jogador, né, que fez essa besteiraça, e ele pagou aí não sei se ele chegou a pagar ou não, mas tinha uma fiança de $1 milhão para ele sair, e ele não foi dispensado pelo time por todos esses problemas e passou aí, inclusive o agente dele falou que tem gente interessada. Eu acredito que tem gente interessada, porque a NFL também, isso é normal, mas, né, pelo amor de Deus. E tivemos essa informação sobre o Marshawn Kneeland, né, que foi um caso pesadíssimo lá em novembro do ano passado. A morte dele aos 24 anos, tirou a própria vida. Procure ajuda se tiver qualquer coisa, sempre importante reforçar, sua vida vale bastante. E foi identificado ali nos exames depois que ele tinha o estágio 1 do CTE, né, o Chronic Traumatic Encephalopathy, né, o encefalopatia traumática crônica, né? Essa que é a tradução em português, e que é uma doença degenerativa da cabeça, muito do cérebro, muito por conta das pancadas na cabeça constantes, e aí saiu até esse estudo aqui recentemente, falando que os jogadores da NFL têm 4 vezes mais chances de morrer por doenças neurodegenerativas, e normal, né, cara? E ainda mais pelos anos e anos e anos de negligência. Ninguém se importava ali, bate a cabeça, faz o que for, não, vai assim, vai com a coroa do capacete. Eu lembro quando proibiram que o contato começasse com a coroa do capacete. Acabou o futebol americano, acabou a NFL, por que agora não pode? Por que não sei o quê? Que absurdo, como eu vou fazer? Não sei o que lá. Olha aí, a NFL tá rolando numa boa, né? Os contatos estão acontecendo, inclusive contatos com a coroa do capacete, mas diminuiu bastante e os capacetes melhoraram. Mas o Guardian Cap é feio. Então não bota na sua cabeça. Agora, o jogador que vai ter 4 vezes mais chance de morrer de doença neurodegenerativa, ele tem direito a optar por não morrer assim, né? Faz sentido. Então, lamentável discutir. E para fechar no alto astral aqui o noticiário, vamos passar rapidamente aqui pelo Adam Vinatieri, que está entrando no anel ali de honra da equipe do Indianapolis Colts. Lá ele o cara vai ser Hall da Fama e é um kicker espetacular. Eu sou muito fã do Adam Vinatieri, ídolo na equipe dos Patriots também, chutou ali no Super Bowl, dois títulos do Super Bowl vieram com field goals chutados pelo Vinatieri, sem falar daquele chute na neve que levou o time para a conquista de seu primeiro Super Bowl, final de conferência para depois, mas aquele jogo contra os Raiders na neve, e também depois foi para os Colts e ganhou lá também. É um cara espetacular, recordista em field goals na história, 599 field goals marcados, 2.673 pontos anotados na NFL, também recordista na liga e um cara espetacular, né? Teve ali 44 field goals convertidos entre 2015 e 2016. Isso aí é a maior sequência de field goals convertidos, né, da NFL, e um cara que tá no Hall da Fama da NFL, tá aí no Ring of Honor da equipe do Indianapolis Colts, merecidíssimo, justíssimo para o Adam Vinatieri. E agora eu vou falar sobre as perguntas, eu vou colocar no celular aqui para a gente mostrar. Tá aqui, ó, temos lá a nossa aba, e aí tem lá o post. Quando você vem aqui, tem todos os vídeos lá, né, para você dar aquela moralzinha pra gente, e aí você vem aqui na aba Posts, e aí coloquei, vamos lá, vai acabar essa calmaria, ainda mais sem o Brasil na Copa. Mandem perguntas para debatermos no próximo vídeo. Tema livre. Eu sempre fico preocupado com isso, tá? Mas vamos lá
passar pelas perguntas. Deixa eu colocar aqui as perguntas. E a gente começa aqui, então. O Mick Bastrick aqui sempre manda bastante pergunta. Eu vou tentar responder todas de uma vez só. Que ele mandou uma atrás da outra e vamos lá, então. Visando o que ficou até hoje em cada time, qual o top 5 de escolhas do draft para 2027? Difícil a gente projetar assim. A gente tem alguns candidatíssimos, times que são fracos, eu acredito que não tenha muita ali qualidade nessas equipes. Vou colocar aqui, eu acho que os Jets podem ter uma top 5, eu acho que vai ser top 10. Acho que os Jets têm alguma chancezinha. Miami Dolphins é um time muito ruim, tem potencial para ser top 5. Cleveland Browns, porque tem essa loucura de quarterback, talvez venha a ser bom, mas eu acho pouco provável. Acho que os Titans ainda vão ter uma escolha muito alta. Arizona Cardinals, candidataço, assim, mas favoritaço a ter uma pick top 5. Colocaria também ainda a equipe dos Saints, tem potencial. E acho que o Las Vegas Raiders ainda é time para ter escolha top, tá? Ainda é escolha top 10 ali, porque tem um problema ofensivo, né? E vai ter que lidar com essa mudança de quarterback. Então tem muitos times. Só que aí quando voa a bola, muda bastante. Quem sabe, aí tem alguém que tropeça. Né? Eu acho que o Arizona Cardinals é que larga na frente aí como o favorito a ter a escolha número 1 nesse próximo draft, mas dá para colocar outras equipes nessa briga também, né? Geralmente o favorito não fica com a pick número 1. Aí, nesse momento de calmaria, passando o draft e a free agency, quais times estão melhor reforçados para a temporada? Los Angeles Rams, né? O que os Rams estão fazendo e agora parece estar esquentando essa história do Aaron Donald voltar a jogar. Fica ainda mais apelão esse time. Acho que os Rams são um time muito forte. Mas não dá para descartar a equipe do Seattle Seahawks, atual campeão, né? O pessoal até falou assim, estão falando pouco dos Seahawks. Eu vi um podcast, aliás, tá difícil também ouvir podcast, porque tá tendo menos edições e de qualidade bem duvidosa, e os caras falam assim, estão falando pouco. Eu falo, tá falando pouco porque o time é bom e os Rams estão fazendo tudo isso para tentar bater. Né? Talvez bata, mas tipo, é aquela coisa, vocês forçaram isso, os Rams estão fazendo isso porque vocês foram bons o suficiente, mas eu acho que a equipe dos Rams é favoritaça nesse momento, né? As duas pontas aqui, Cardinals lá embaixo, Rams lá em cima, seria essa primeira análise. E aí fazendo um comparativo com os craques que fizeram e farão a sua última dança na Copa, essa temporada quem potencialmente se despede? Aaron Rodgers está indo para o Last Dance, já falou que é o Last Dance dele. Acho que o Travis Kelce tem chance de ser também a última temporada dele, tá? Tem potencial para isso. Talvez não seja, mas eu acho que não vai aguentar mais uma temporada de Travis Kelce, eu diria que e alguns outros nomes, mas talvez não por vontade própria, né? Alguns caras vão sair, mas talvez Devonta Adams, né? Alguns desses nomes históricos da liga estejam se despedindo. E aí, para finalizar, sabendo que os QBs são decisivos, quais times estarão mais desguarnecidos? Aí são os suspeitos de sempre, né? O Cleveland Browns, o Arizona Cardinals, são geralmente esses times que são fracos. O New York Jets com o Geno Smith, que é qualquer coisa, né? Você tem muito time que tem quarterback fraco. Minnesota Vikings pode estar desguarnecido, vai depender do Kyle Murray. O Atlanta Falcons vai depender do que Tua vai entregar, mas hoje eu diria que o Atlanta Falcons não tem um quarterback de grande qualidade. Não tem, né? Por mais que tenha dois, tem lá o Michael Penix e tem o Tua Tagovailoa. São vários times que estão em situação ruim. O Indianapolis Colts talvez entre nessa história. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao Daniel Jones, porque o Daniel Jones é um quarterback que já teve uma temporada boa na equipe dos Giants e depois caiu, né, muito, voltando de lesão, e agora está voltando de lesão, não sei também qual vai ser o ponto. O Giovanni Rodrigues pergunta aqui, todos os times da NFL têm um nome com algo animal, enfim, relacionado com a cidade ou o estado em que está? Não necessariamente. Alguns tentam ali fazer alguma relação, então, por exemplo, o New England Patriots tem esse nome pela conta ali, Boston, a região de Boston, Nova Inglaterra, é um dos berços do patriotismo, da independência dos Estados Unidos, então tem essa relação, mas não tem, acho que não tem muito carneiro em Los Angeles. Muitos times mudam de cidade. Giants não é por conta da cidade de Nova York ser
gigante, mas porque tinha um time de beisebol, que agora é o San Francisco Giants, e aí criaram o New York Giants de futebol americano. Os Jets são Jets, eles tinham outro nome antes, mas eles eram os Titans, aliás. Eles eram New York Titans. E eles viraram Jets porque as instalações dele era próximo ali do LaGuardia, né, de um dos aeroportos da região de Nova York. Então tudo tem uma coisinha, muda nome para cá ou para lá. Geralmente é meio que para mostrar força, é para, né, como eles são fortes e é isso, né? Mas a maioria mudou de cidade também, então não tem relação. Como acontece também na NBA. Por exemplo, Los Angeles Lakers. Lakers de lacustre, né, de ter muitos lagos, e Los Angeles não tem lago, mas é que eles eram de Minneapolis, eles eram lá de Minnesota. Minnesota tem mais de 1.000 lagos, e então é uma região com muitos lagos, por isso eram Lakers, só que aí saíram, então tem Los Angeles Lakers em Los Angeles que não tem Lakers, né? Aqui o RM Gonçalves fala, se as vitórias não são boas estatísticas para QBs, por que quem não vence Super Bowl acaba desvalorizado perante os que venceram? Porque a galera quer botar um rótulo, tá? Eu não concordo, eu não classifico esse cara como bom ou como ruim porque venceu um Super Bowl. Às vezes venceu um Super Bowl porque estava no lugar certo, na hora certa e pronto, né? O Sam Darnold não é um quarterback melhor do que o Josh Allen. O Josh Allen não ganhou o Super Bowl, o Sam Darnold ganhou. São vários quarterbacks históricos que acabaram não ganhando, grandes quarterbacks que não ganharam por uma razão ou outra. O segundo título do Peyton Manning é meio que apesar dele, era um time muito forte do Denver Broncos e o Peyton Manning merecia muito mais ter ganhado, fez por merecer muito mais um título 2 anos antes do que na hora que conquistou, né? Quando ele perde lá o Super Bowl 48, ele vinha na temporada do melhor ataque da história da NFL, e aí depois o Super Bowl é destruído pelo Seattle Seahawks. No ano que a defesa é mais forte, dá certo. Então, classificar o cara porque ganhou um Super Bowl ou não, Joe Flacco. Joe Flacco é melhor que o Dan Marino, porque o Joe Flacco ganhou um Super Bowl e o Dan Marino não. Não tem muito essa. O que a gente avalia é ter desempenho do cara e considerar a vitória ou derrota como estatística para quarterback ou até, esse cara ganhou o título. A gente fala que isso aqui é a cereja do bolo, né? Pô, o cara foi lá e ganhou o Super Bowl. Isso aqui, né? Isso aqui acabou, é perfeito, porque ele ganhou esse Super Bowl. Coroou uma carreira muito boa. Mas eu acho que independe, e quem classifica por isso eu acho que é raso, né? É um julgamento raso. Continuando aqui, o Martson Barbosa que perguntou que Davi Belfort e a mudança para o wide receiver foram anos perdidos como quarterback? Eu acho que não. Eu não vou dizer que foram anos perdidos, porque eu acho que sempre é válido, né? Por mais que ele seja agora um wide receiver, aliás, quem acompanha aqui o canal eu falava, cara, eu tenho uma certa dúvida, porque eu acho que ele não tem tamanho suficiente para ser um quarterback, talvez fazer a transição seja uma boa, né? Talvez tenha optado, até porque foi sendo quarterback na carreira inteira ali, no high school, e aí a grife, né, o nome quarterback é muito mais legal, mas para você ser um quarterback com 1,80 m, você tem que ser muito diferente, né? É nível Drew Brees. Porque a gente olha, por exemplo, Kyle Murray e já sente que tem alguma dificuldade. Então você tem que ser muito diferente para ter essa oportunidade sendo um quarterback com 1,80 m, 1,80 m de tiquinho, depende muito da medição ali que é favorável ou não, né? Mas eu não acho que atrapalhe. Porque tem o caso, por exemplo, de Julian Edelman, um cara que são vários casos de transição de jogadores que eram quarterbacks e viraram wide receivers. Isso ajuda. Eu vi até um papo dele com o Lacalle, ele falando, quando eu era quarterback eu tinha que saber o playbook inteiro e a movimentação de todos os jogadores, né? E o Edelman sempre contou, por exemplo, que isso aí ajudava ele, porque aí ele tinha que saber a dele, mas ele tinha uma leitura diferente, uma leitura pré-snap, porque ele teve que aprender a fazer essa leitura como um quarterback. Então ele falou que ajudou na sintonia dele, por exemplo, com o Tom Brady, porque os dois conseguiam fazer leituras do mesmo tipo, né? Então, naquelas rotas que tem uma option, se ele vai fazer uma rota aqui, mas pode ser uma go, ou então ele pode fazer uma slant, e tem nessa daí, tem que ter uma leitura, tem que ter uma conexão entre os dois, né?
entre o quarterback e o wide receiver. E isso pode ajudar. Então, acho que não atrapalha, não perde nada. Né? A transição não acho das mais complicadas. Seria mais complicado ser wide receiver e virar quarterback, por justamente ter que ler mais coisas, ter mais obrigações lá dentro. Mas quando você é quarterback e já faz esse tipo de coisa, não acho que é nada. Desejo muita sorte pro Vitor Belfort. Acho que tem um potencial. Vamos ver como é que ele é. Mas atleticismo ele tem qualidade, tem uma boa leitura. Pode vir a ser um wide receiver, seria bem legal contar. Eu acho que eu ia ficar mais contente de ver um wide receiver do que qualquer coisa. O Marson ainda mandou aqui, o Brady comentou que a virada da Argentina talvez supere os 28-3. Acho que escreveu isso sob efeito de muito álcool, nível tipo o dia que arremessou o troféu, né, do Super Bowl do Vince Lombardi, do seu barco para outra embarcação. Foi no dia da comemoração lá daquele título que ele teve para Tampa, tava bem loucão. Tem as imagens dele indo embora depois ali, sendo carregado. Fiquei muito feliz com o Tom Brady aquele dia. Acho que foi um grande momento do Tom Brady. Não, loucura. Não foi nem a maior virada da história das Copas do Mundo. Foi uma grande virada, só. Mas, tipo assim, foi incrível, espetacular, viver aquilo, sensacional, né? Pode superar, porque foi no tempo normal, fez o gol na prorrogação. O futebol americano não tem prorrogação, né? Então, o cara fazia ali ou não fazia, e então foi pra prorrogação, mas... Cara, você teve final de Champions League, daquele do Liverpool contra o Milan, né? O Liverpool ganhando depois de sair perdendo por 3-0 e ganhou depois uns pênaltis, mas teve a final aquela final Vasco e Palmeiras, 3-0 virou 4-3. Tem vitórias muito mais espetaculares na história do futebol do que isso aí. O Brady queria ganhar o destaque dele lá e falar, não sabe nem o que tá vendo. Fica no seu futebol aí, ó, o Brady. Não, brincadeira. Claro que tem total direito, e aí, aliás, é dono de um time, né, do Birmingham, na Inglaterra, mas não é assim. Não é assim. Teve vitórias muito mais legais. E até reviravoltas de um jogo para outro. Aquele Santos e Fluminense em 95. Partidas com duas. Não vou colocar aqui, vocês que estão esperando, falar aquela vitória, aquela virada, a remontada do Barcelona contra o PSG. Porque aquela foi um assalto. Assalto eu não vou comentar. Aquilo lá foi um assalto. E pra gente fechar... Qual estatística mais lhe incomoda em ver sendo usada de forma que foi o Davi Damasceno, né? Fora de contexto, em discussões informais ou entre a própria mídia. Essa aqui, que bom que é até a última, porque é a que eu mais gosto de falar. Eu acho que qualquer estatística utilizada de forma isolada, ela é uma mentira. Ela conta a história que eu quero contar. Eu vou lá e me baseio em números... porque são interessantes para mim. Esse número é interessante. Agora, a estatística como um todo, quando você pega lá, por exemplo, vou pegar o exemplo de Copa do Mundo porque eu estou mais afundado nesse momento e o exemplo vem com mais facilidade, mas expected goals, que virou essa estatística aqui, os gols esperados. O jogo do Brasil contra a Noruega, o Brasil tinha 2 ponto qualquer coisa e a Noruega fechou com 1,95. E foi 2-1 para a Noruega. Né? Então, podia falar que não, porque não, expected goals, olha só, que a gente foi muito melhor. Né? Posse de bola. E a NFL tem algumas coisas desse tipo. Me irrita bastante quando o cara chega lá e mostra o rating. O rating é uma conta... que a gente até brinca, só que no momento que o cara é ruim, né? Aquela atuação do Stroud no jogo contra os Patriots nos playoffs. Porque o rating dele foi pior do que se ele ficasse fazendo spike em todos os snaps. Né? Se ele entrasse em campo, fizesse 3 spikes e saísse, o rating dele seria melhor do que foi. Mas não seria bom. Né? Então o número ele vai ser mentiroso de uma forma ou de outra. Não tem como você usar o rating. Então usar o rating é besteira. Número de vitórias para avaliar quarterback. É um esporte coletivo. Quarterback, treinador, qualquer coisa. Acho que treinador valeria um pouco mais. Mas mesmo assim, você tem que mudar o elenco. Às vezes não depende do cara. Tem várias e várias estatísticas. Cara, jardas.
jardas, né? Essa equipe aqui teve tantas jardas. Usar simplesmente jarda para avaliar o quarterback. Não, porque ele passou para 400 jardas. Aí você vai ver quais foram os passes dele, você vê lá ó, as zonas que ele fez o passe, tudo passezinho de 5 jardas e o wide receiver ou o running back tirando o coelho da cartola e passando por todo mundo e ganhando 80 jardas naquele passezinho de 5 jardas. Tem mérito do quarterback, que fez a leitura, né? E tem o mérito do cara que conseguiu fazer a corrida. Então ele percebeu que o cara estava num espaço ali vazio e tem o mérito do cara que correu. Às vezes o cara podia tropeçar, o cara podia soltar a bola. A PFF tenta fazer uma análise um pouquinho melhor, né? Inclusive coloca lá jogadas que eram merecedoras de turnover, drops, faz aquela conta então, em passes recebíveis, em passes que ele mandou na direção correta e o cara não pegou. Para falar que o percentual de passes completados do cara foi baixo, aí você vai ver, tem eu lá de wide receiver dando um tapa na bola todo tonto. A culpa não é do quarterback, a bola chegou, como diria a Gisele, ele não pode passar a bola e receber ao mesmo tempo. Então, qualquer estatística analisada separadamente, ela vai ser errada, equivocada, porque ela vai contar a história que você quer, você tira aquela informação que você, né, que faz sentido dentro de um discurso que você está imaginando e não é legal, né? Uma média, eu sempre trago aquela brincadeira, um cara que está com o pé na geladeira, no freezer e está com a cabeça no forno, ele está morto, mas a temperatura média dele está maravilhosa. Então a temperatura média, ótimo, matematicamente, né? As estatísticas do cara são excelentes, mas no geral não dá. Então qualquer estatística avaliada de forma isolada, ela é equivocada. Eu vi muita gente reclamando, não, porque esse time teve poucas jardas. Tá, mas qual que é a situação? Não, a defesa dos caras era boa, o special teams era muito bom também, e dava uma posição de campo que todo o ataque eles começavam já na linha de 40 jardas do campo de ataque. E aí, ele não vai conseguir somar 5.000 jardas numa partida começando na linha de 40 jardas. Ele vai ganhar o jogo, pode ganhar de goleada, mas ele termina o jogo com 130 jardas. Por quê? Porque não precisou andar. Simples, porque não precisou. Né? É essa a situação. Os números, você pode mentir muito bem com números. Aliás, estatística é a ciência de mentir com números. Eu brinco com essa aqui. Eu adoro matemática, desculpa os estatísticos, mas vocês sabem muito bem. Dá para contar a história que você bem entender. É isso. Semana que vem eu vou voltar. Espero voltar mais de uma vez, ter mais de um vídeo. Quem sabe até com live. Quero falar mais com vocês. Já vamos pegando o clima, né? Vai voltar, vai acabar a Copa do Mundo. E a gente vai falar mais e mais de NFL. O segundo semestre promete demais. Valeu, galera! Aquele abraço.